Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do módulo 12, parte 6, onde hoje nós vamos falar sobre divisão de fração por um número natural, tá joia? Então vamos lá para a nossa apostila. Divisão de fração por um número natural. Saulo fez uma torta e a dividiu em 4 pedaços iguais. Ele separou um dos pedaços da torta para dividir entre os dois irmãos. Cada um vai receber metade desse pedaço. Então vamos lá. Pinte na figura ao lado, que está dividida em 4 partes, a parte que representa o pedaço da torta que Saulo separou para os irmãos. Então, ele dividiu em 4 pedaços e essa parte aqui, ó, ele separou para dividir entre os dois irmãos. Saulo vai dar metade de 1/4 da torta para cada irmão dele. Então, 1/4 dividido por 2 para representar a parte que cada um dos irmãos vai receber. Podemos dividir cada uma das partes dessa torta em 2 pedaços iguais e considerar uma das partes. Pinte a parte da torta que um dos irmãos de Saulo vai receber. Então, o que eles falam? Que aqui já temos 1/4 da torta, né? E que podemos dividir a torta em os 4 pedaços aí em partes iguais, em 2 partes iguais cada pedaço, que foi o que ele fez aqui. Então, esse não é o pedaço que ele deixou para os seus irmãos. Então, um irmão vai receber esse pedaço e o outro vai receber esse. Então, que fração da torta inteira cada um dos irmãos de Saulo vai receber? Vai ser 1/8, né? Porque daí, quando a gente tem a torta dividida em 4 pedaços, depois a gente dividiu novamente ao meio essa torta, tornando aí em 8 pedaços, então um dos irmãos vai receber 1/8 aí dessa torta, tá bom? Observe as partes coloridas em cada uma das figuras abaixo, que estão divididas em partes iguais, e escreva a divisão de fração por número natural que elas representam em cada item. Em seguida, calcule cada uma das divisões como foi feito no exemplo. Então, aqui nós temos uma imagem dividida em 6 partes, onde 4 está pintada e que foi dividida ao meio novamente essa imagem, tá vendo aqui, ó? Foi dividida novamente. Então, 4/6 dividido por 2 vai dar 4/12, porque vai ter 1, 2, 3, 4 e ao todo agora são 12 partes, tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, nós temos uma imagem dividida em 8 partes, onde nós pintamos 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintadas. Depois diz que essa imagem foi dividida em 3 partes iguais. Vocês estão vendo? Ó, foi dividida novamente em 3 partes iguais. Então, passou a se tornar aí quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Onde nós temos aqui pintado, chanfradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6/8 dividido por 3 é o mesmo que 6/24. Olha aqui a B, pessoal. Nós temos uma imagem dividida em 5 partes, onde 2 estão pintadas. Depois, nós redividimos essa imagem em 4 partes e pintamos 2 partes pequenininhas aqui. Então, agora, a minha imagem passou a ter quantos quadradinhos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passou a ter 20 pedaços, onde 2 estão pintados. Então, são 2/20. Então, 2/5 dividido por 4 é o mesmo que 2/20. Essa imagem, pessoal, foi dividida em 11 partes e 5 está pintada. Depois, nós redividimos essa imagem à metade e pintamos 5 quadradinhos. Então, essa imagem agora passou a ter 22 quadradinhos, 22 retângulos, na verdade, né? Onde 5 foram pintados. Então, 5 dividido por 11, 5/11 dividido por 2 é igual a 5/22.
Na casa de Joana há uma horta. Em 2/3 dessa horta, Joana plantou temperos e desses 2/3, a metade é manjericão. Então, que fração da horta de Joana representa a parte que está plantado o manjericão? Então, vamos lá, ó, percebam aqui, vou redesenhar para vocês. Então, ela tem aqui uma horta, tá? Um terreno, né? E que ela fez uma horta e nessa horta está dividida em 3 partes, tudo bem? Está dividida em 3 partes. Onde ela plantou temperos, onde 2/3 ela plantou temperos. Então, aqui, ó, nessas 2 partes ao todo, eu não vou pintar, porque se eu pintar, vocês vão conseguir visualizar. Então, nessas 2 partes, ela colocou tempero. E 2/3 dessa parte, ela plantou manjericão. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, ela dividiu ao meio, né? E colocou manjericão, mas a minha figura, eu divido ela inteira ao meio. Por isso que se tornou 2/3. Ela plantou manjericão aqui, ó, nesses 2/3, tá bom? E eles pedem que façam esse desenho. E escreva o cálculo da divisão que foi representado colorindo a figura acima. Então, a gente fez, né? Então, 2/3, que era o que ela tinha da plantação, dividido por 2, que era onde ela colocou o manjericão, que vai dar 2/6. Quando a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que ficou dividido ao todo, e 2 ela plantou o manjericão. Agora escreva a fração que representa a parte da horta da casa de Joana e em que está plantado o tempero manjericão. Então, é 2/6 da horta, ou a gente pode, né, simplificar e deixar 1/3. Thalita vai fazer um bolo. Observe a lista de ingredientes. Então, vai ter 1/4 de quilo de açúcar, metade de 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos, 1 colher de sopa de fermento e 1/10 de quilo de manteiga. Então, vamos lá. Quanto de cada ingrediente Thalita deve usar para fazer a metade dessa receita? Então, nós vamos ter que fazer metade de 1/4, metade da metade, metade de 2 ovos, metade de 1 colher de sopa de fermento e metade de 1/10. Então, pessoal, aqui não tá a conta, tá? 1/4 dividido por 2, mas eu vou fazer para vocês, porque eu vou ensinar vocês a fazer a continha de divisão com frações, que é bem simples. Então, nós vamos ter que torná-la uma multiplicação. Então, tá lá, ó, 1/4 dividido por 2. Tudo bem? Então, o que a gente faz? Lembram, pessoal? Vocês lembram que quando a Pro falou para vocês que quando tem um número inteiro, a gente imagina que aqui tem sempre o número 1? Então, é isso que nós vamos fazer. Para fazer uma divisão, a gente copia a primeira parte. Então, vai ser 1/4. A gente inverte o símbolo da divisão pela multiplicação e inverte a segunda conta, que daí vai ficar 1/2. Tudo bem? Então, aqui ficou. Lembra que na multiplicação a gente multiplica em cima e multiplica embaixo? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1/8 de quilo de açúcar. Vamos fazer mais uma? Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Deixa eu só apagar essas contas aqui e a gente faz juntos, tá bom? Só um minutinho. Acho que apaguei tudo. Pronto. Então, vamos lá, ó. O que a gente vai fazer? Agora eu quero fazer a metade da farinha, tá? Então, eu quero metade dividido ainda por 2, tudo bem? Como a Pro disse para vocês, quando nós temos um número inteiro, o que a gente faz? A gente sempre imagina que embaixo dele tem o número 1. Então, agora é só fazer a minha conta. Copio a primeira conta, 1/2.
troco o meu sinal de divisão pelo de multiplicação e troco também, inverto a segunda fração, que vai ficar 1/2. E faço a minha multiplicação, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes... Aí, com a multiplicação, multiplica em cima, multiplica embaixo. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 1/4 de farinha de trigo, tá? Que é o que está pedindo aqui, ó, metade da farinha de trigo. Então, pessoal, façam vocês as outras contas aí no espaço bonitinho para treinar a continha de divisão, porque é bem simples, tá bom? Júlia está pintando a parte da sala do apartamento novo dela. Na parte da manhã, faltava a Júlia pintar 1/4 dessa parede. À tarde, Júlia pintou metade da parte da parede que ainda não tinha sido pintada. Então, que fração da parede total a Júlia ainda não pintou? Então, vamos lá, ó. A gente pode fazer por desenho ou por divisão, tá? Então, vamos lá. Júlia ainda tinha que pintar 1/4 dessa parede, né? E à tarde, ela pintou metade desse 1/4. Então, é 1/4 dividido por 2, que foi o que ela fez, o que estava faltando. A Pro ensinou vocês que sempre que tem um número inteiro, a gente coloca o número 1 embaixo, né? E aí, para fazer essa fração, essa continha, eu copio a primeira, 1/4, inverto o sinal de divisão por multiplicação e inverto a segunda fração, que era 2 sobre 1, vai ficar 1/2. Tudo bem? E aí, agora que eu tornei uma multiplicação, vocês já sabem fazer. Multiplique em cima e multiplique embaixo. 4 vezes 2 vai dar 8. 1 vezes 1, 1. Então, ela ainda não pintou, falta ela pintar 1/8 da parede, tá bom? Bem tranquilinho. E aqui pede que vocês elaborem um probleminha, tá? De divisão de fração por um número natural com base na imagem que vocês estão vendo aí, tá bom? Essa é uma resposta pessoal. E, então, a nossa aula de hoje foi essa, de divisões com frações, uma aula bem tranquilinha, pessoal, bem facinho. Quando a gente já sabe fazer a multiplicação de fração, é só a gente lembrar de inverter o sinal e inverter a segunda fração, que fica fácil, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão!